Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. Eu me chamo Fernando e vou apresentar 3 materiais para vocês. O primeiro deles é Aquaman e as Profundezas, uma publicação em capa dura da editora Panini Comics. Acontece que eu já fiz resenha desse material, mas eu fiz da versão importada. Eu vou deixar na descrição aqui o link do vídeo para vocês poderem acompanhar. É um material escrito pelo Geoff Johns e desenhos fabulosos do Ivan Reis. Inclusive eu até menciono os volumes posteriores. Nesse vídeo eu falo que a chance de publicação desse material no Brasil era de 1%, na época que eu fiz. E felizmente eu estava errado. Na verdade, essas mudanças de mercado aí, elas são meio imprevisíveis, então você não sabe o que esperar do futuro, mas as chances naquela época eram realmente muito pequenas desse material sair, e felizmente eu quebrei a cara e está aí nas bancas um material muito bom. Eu não vou falar sobre ele de novo, então simplesmente acompanhem clicando no link da descrição. O próximo material é esse lançamento da editora JBC, Enigma, uma série que será completada em 7 volumes, escrita por Kenji Sakaki, ao preço de R$ 12,90. Vai contar a história do Sumi Haiba, que é esse carinha aqui. Ele tem um poder secreto, que ele chama de Diário dos Sonhos. Ele simplesmente adormece e começa a escrever nesse diário sem perceber, e as escritas preveem o futuro. Com isso, ele é preso junto com 7 colegas dentro do colégio por uma entidade que se auto-intitula como Enigma. E isso vai colocar em questão as relações interpessoais entre eles, questões morais, de forma até testando a amizade, a lealdade que eles têm um com o outro, que alguns se conhecem, outros nem tanto. O ponto é, cada um desses caras tem poderes especiais. Tem meninas também, quando eu falei caras no sentido amplo e geral. O ponto é o seguinte, então todos eles têm poderes, mas você vai descobrindo quais são esses poderes no decorrer da história. Todos eles precisam achar algumas chaves que vai ser o alvará de libertação deles, mas eles serão colocados sob testes. Lembra um pouco Jogos Mortais, mas sem aquelas torturas, sabe? Sem aquela coisa mais macabra. Eu diria que é um pouco mais light. O autor, ao meu ver, nesse primeiro volume, ele soube criar uma expectativa muito grande durante essa série. Ele cria um suspense, um ar conspiratório, uma desconfiança entre os personagens que prende a atenção do leitor. A arte, ela é uma arte, eu diria, bacana, uma arte legal, suficiente para esse material aqui, não tem nada de espetacular e também nada de ruim. Então eu diria que é um mangá bastante promissor, que inclusive vai me levar a comprar os volumes subsequentes. Que nota que eu dou, pelo menos para esse primeiro volume? Eu dou uma nota 8.4, um material que eu achei bem legal, e tomara que se conclua de forma muito legal como começou ele. O próximo material é o Árabe do Futuro, uma juventude no Oriente Médio, 1978-1984, uma publicação da editora Intrínseca, escrito e desenhado por Riad Sattouf. Riad Sattouf, ele vai contar a história dele na infância, quando ele viveu na Líbia e depois na Síria. Ele primeiro vai abordar o encontro do pai com a mãe. O pai dele, que era um universitário vindo da Síria para estudar na França, muito inteligente, acaba conhecendo a mãe lá. E, caras, ele é um pouco esquisito, esse pai dele, parece uma contradição ambulante. Mas enfim, da relação entre os dois, nasce o Riad, que ele é um loirinho. Pô, mas para quem tem descendência árabe, é um pouco atípico ele ser loiro, cabelo mais compridinho e tal, porque os árabes têm a pele um pouco mais escura, cabelos negros, então por onde ele passa ele chama atenção. O mais legal dessa história, que eu curti muito, é porque ele conta a história na visão dele de criança. Então tem umas passagens muito engraçadas, muito cômicas, conforme ele vai contando a história. Ele até fala que a infância é basicamente um momento de grande inconsciência. Tanto é que você provavelmente se perguntar do que você lembra quando você tinha 2, 3 anos de idade, você vai lembrar de muito pouca coisa. Então ele vai abordando várias coisas da infância dele, vai contando as passagens que ele teve pela Líbia, do Gaddafi, na Síria, do Assad. E galera, é muito interessante o banho cultural que você tem com a apresentação dos elementos da cultura árabe.
dos trejeitos dos personagens, das leis e até uma certa contradição do pai dele. O pai dele, ele teve uma educação na Europa, coisa que a família dele não teve, né? As pessoas da família dele, ele na verdade é um cara muito inteligente, ele dá aula nas universidades, ele ganha bem, mas ele é um pouco contraditório nas atitudes dele. A relação do Riyad com o pai, né, aquela coisa, ele vê o pai dele como um verdadeiro super-homem, né, aquela relação de pai e filho. É um material muito legal. Como eu falei pra vocês, é uma série que vai simplesmente abordar a infância do Riyad, mas na visão dele. Por exemplo, ele gostava muito de banana. E quando ele começa a se questionar quem é Deus, olha, imagina, ó, Deus fica sentado em uma cadeira grandona no meio de um jardim e as pessoas devem ficar olhando para ele comendo bananas, porque bananas era a coisa que ele mais gostava e tal. Então essas são as imagens que ele cria. Tem uma passagem muito cômica aqui do pai dele contando quando aprontou uma vez no colégio e tal, e oferecem, vamos supor, $5.000, não é dólares, mas enfim, $5 para a pessoa revelar quem que aprontou lá. Cara, vocês têm que ler. É porque é muito engraçado essa passagem aí, e o Riyad, ele consegue conduzir a história sempre prendendo a atenção do leitor. Eu li isso aqui numa tacada só. É um material que tem uma arte muito bacana, mostra o relacionamento dele com os primos, com a avó, os costumes. Aí depois nasce a irmãzinha dele, e o pai dele começa a também se questionar sobre as decisões que ele está tomando. Um material muito, muito bacana. Olha só o que ele fala. É muito legal. Quando os primos deles descobrem os brinquedos que ele tem, né, que são brinquedos europeus, olha, eles comentando dos primos, que eles eram muito aplicados, vinham com umas ideias nas quais eu nunca tinha pensado. Alinhar todos os carros numa reta. Que ideia incrível! Tipo uma criança, nossa, ele colocaram tudo em reto. Nossa, esses caras são gênios. É divertidíssimo esse material. Só que ele tem uma continuação, olha só, continua, e eu não vejo a hora da editora Intrínseca publicar a continuação desse material, porque eu simplesmente adorei ele. Galera, material fino demais, eu só não vou dar acima de 9 porque ele tem uma continuação, então não é uma série que se fecha, mas de qualquer forma, por esse primeiro volume aqui, eu dou uma nota 8.9 para esse material. Material muito, muito bom. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima!